bom te ver aqui novamente, neste que é o seu, é o meu, é o nosso programa Reaprendendo a Viver. E hoje eu tenho aqui como nossa convidada, que dará informações importantíssimas, doutora Leonarda Milanese. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre essa medicina, da prevenção, da promoção de saúde e daquilo que a gente busca cuidar todo dia, né? Das pessoas. É uma medicina diferente, que não é uma medicina que vem olhando a pessoa como partes. É aquela medicina que olha o paciente como um todo, que traz a essência, que traz a alma, que traz a espiritualidade, corpo, mente, tudo junto. Coisa boa! Pois é, pessoal. Então prestem bastante atenção que é algo diferente. Eu acredito que muitos de vocês ainda não viram e não têm conhecimento. Então vamos lá. Vamos falar primeiro da medicina da saúde, da família, né? Como é a medicina da família? É como antigamente que o médico cuidava da família toda? É isso? Vamos lá. Antigamente se tinha essa fala de que o médico de família era o médico do postinho, né? Só que não existia uma especialização para isso. E hoje a gente tem a especialização como outras residências, como outras especializações na medicina, que é a medicina de família e comunidade. Na prática, a gente funciona nesse formato de cuidar não só da família, mas também da comunidade. Então, a gente atende, sim, os postos de saúde, mas também atendemos em redes particulares, em atendimentos domiciliares, e a gente cuida desde a mulher que gesta, esse bebê que nasce, e até a fase adulta e o envelhecimento. A gente cuida de todas as fases da vida da pessoa. Por isso, a medicina da família, a gente acompanha a longevidade aí, a longitudinalidade de todo o ciclo do ser humano. E de toda a família De mesmo, toda a família não é mesmo. só uma pessoa Não, do que você pai, pega. da mãe, do filho que vem, dos avós, de todo mundo que está agregado ali naquele sistema. Que bacana! É interessante porque eu, como psicanalista, né, tem até algumas pessoas que têm um certo tabu que fala assim, não, mas se eu atendo a uma pessoa da família, eu não posso atender o outro. Uhum. E aí me perguntam às vezes, né, mas como que você atende? Eu falo, eu também sou terapeuta familiar, como que eu cuido de uma família se eu não atendo todo mundo da Exato, na casa, né? terapia existe um pouco disso. Na medicina isso funciona um pouquinho diferente. Porque na medicina a gente tem vários conflitos que assim como na terapia também, Aham. né, que influenciam diretamente no contexto de saúde, tanto física quanto mental. E quanto mais a gente conhece o paciente, a família, o meio inserido, o estilo de trabalho, renda salarial, qual comunidade, o que ele faz de esforço ou não no trabalho, como são os filhos, como são as relações, isso nos dá um diagnóstico e uma forma de prevenir de um lugar muito mais amplo do que quando a gente lida com apenas um ser humano. É óbvio que existe o sigilo de, por exemplo, atendo a Sim. família, pai, mãe, eles não vão saber entre eles, mas eu, enquanto médica, consigo intervir para ajustar aquilo que está acontecendo que pode ter relação com um conflito pessoal. Sim, que é justamente, né, se torna para mim mais fácil como terapeuta familiar, justamente isso. Eu já sei o que está acontecendo, né, nos outros lados da família. Tá, onde que eu encontro o médico, né, da família? É na rede privada, na rede do SUS? Sim. A gente encontra os postos de saúde, na maioria das vezes, são inseridos médicos de família. Quando não são médicos de família de formação, são clínicos gerais que também atuam nesse contexto com um trabalho muito parecido, mas não com a mesma formação. E também nos sistemas privados. Hoje, as empresas de planos de saúde, eles têm a tendência a aumentar também essa parte de contratual do médico de família, justamente para promover a saúde, que é algo que há uns 15 anos atrás não existia. Então, a gente encontra isso tanto no plano, no sistema particular, quanto nos postos de saúde também. Tá, tô aqui imaginando, né, porque como você desmembra, Sim. são várias especializações. Agora, você ter que atender toda essa faixa etária e tudo isso, agora e é uma especialização agora? É uma especialização, uma residência de 2 anos. A gente faz a faculdade de 6 anos e depois uma residência de 2 anos na medicina de família para esse treinamento do olhar das doenças abrangentes para toda essa faixa etária dessas abrangências que a gente pega aí dentro. Entendi. Ok. Bom, então você, desde o começo, você fez essa especialização. Tá.
E você hoje, você vai atender essa família, o que que mais assim tem como demanda? Porque nós temos também as questões que vêm agregado aí, a dependência química, né, como a bebida, as drogas e tal. E quando você encontra isso, também passa a ser uma área sua Sim. ou você manda para um outro profissional? Isso é uma ótima pergunta. O médico de família, ele é responsável por estar sempre acompanhando aquele paciente, independente da queixa que ele traz. E é óbvio que se ele tem uma questão mais pessoal ou uma questão mais grave, digamos, por exemplo, um dependente químico, eu preciso de estar junto com ele, porque nem sempre ele vai conseguir chegar num psiquiatra com facilidade. Às vezes no SUS, por exemplo, ele fica 4 meses para conseguir uma consulta. Então eu inicio a abordagem, o enfermeiro, o psicólogo, a equipe multidisciplinar acompanha ele e depois ele vai para o psiquiatra, ele faz a abordagem, faz a consulta, mas volta com a gente. Também para dar continuidade no trabalho. A gente encaminha para o especialista focal os casos mais graves para dar esse suporte para a gente, para ajustar medicamento, para fazer algumas coisas que a gente ali fica um pouco limitado, mas depois ele volta para a gente dar continuidade e não perder, não deixar esse paciente sair ali do tratamento, né? Então, você é mais uma equipe também, Isso. não é isso? Na medicina de família a gente tem a equipe, a gente tem o enfermeiro, geralmente tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo, tem o agente de saúde, quando é na comunidade, posto de saúde, a gente tem uma equipe multidisciplinar, porque a intenção é especialmente fazer a promoção de saúde. Hoje, as doenças principais que a gente pega, e são doenças que levam a óbito, internações, que é hipertensão, diabetes, obesidade, são doenças crônicas que precisam de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente monitora a parte clínica e a equipe para poder fazer os outros trabalhos para a gente poder agregar a vida dos pacientes. Geralmente, a gente trabalha com equipe, não sozinho. Entendi. E falando de SUS, né? É fácil, tipo, eu quero chegar e não sei, eu quero então ter esse acompanhamento aí para minha família toda. Até eu acho fantástico, justamente isso, porque é um profissional que ele não vai estar dando um tiro no escuro tentando descobrir o que está acontecendo. Ele já entende de todo o contexto familiar. Então vamos lá, eu quero. Como que eu faço? Eu vou até um posto de saúde e falo que eu quero ser atendida pelo médico de família. No posto de saúde eu não trabalho aqui em Vitória na rede do SUS, mas quando eu trabalhei em Colatina, na rede do SUS, a pessoa ela ia lá, tirava a ficha no formato que é daquele bairro e era atendido por esse médico de família e na hora do atendimento já fazia o cadastro de toda a família. E aí buscava-se a família, mesmo que o atendimento era só, por exemplo, da mulher, se buscava o marido, se buscava as outras pessoas para fazer uma primeira consulta e deixar todo aquele registro. E aí o caminho, a porta de entrada é você estar indo no posto de saúde e falar que quer ser atendido por um médico de família. Ok. É bem simples. É bacana, tô achando interessante isso aí. Tá, então você falou aí sobre marido. Ou raça difícil. Eles não gostam de anética, eles têm um medo. Eu trato crianças também e às vezes a gente chama, né? Porque eu quero saber o que a mãe fala daquele filho, eu quero saber o que o pai fala. E muitos acabam não vindo. Eu não sei se eles têm medo. Pais, ó, não sei não, hein? Não sei se tem medo, não sei que resistência é essa. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que resistem às terapias, né? Mas aí, neste caso, vamos colocar uma mulher, ela procurou, ela quer isso, um tratamento para a família. Já aconteceu com você de ter a resistência do marido ou de filhos? Isso é muito frequente. Na verdade, a maior parte das vezes que procura é a mulher. Sim. A criança, ela é sempre levada. E o marido, ele precisa de, como um adulto, ter que ir por conta própria. Mesmo que seja a mulher desejando que ele vá, se ele não quiser, a gente não consegue ter. Então, eu acho que é a mesma coisa que acontece na terapia. Às vezes a mulher chega com aquele desejo, mas eu queria que o marido se tratasse. Se ele não for, ele não se dispor, a gente não consegue. Mesmo que ele vá, a gente não tem como falar o que a esposa trouxe pra gente. A gente tem que deixar a demanda dele vir. Porque, às vezes, a demanda dele é diferente da esposa. E eu não tenho como entrar numa questão individual do casal. Então, ele tem que trazer pra mim. Se for algo que ela quer, mas o paciente não quer, eu não consigo atravessar essa porta. Entendi. E acontece muito isso. Eles vão querer
acontece. Geralmente o homem procura quando ele tem uma queixa. Tem uma queixa aguda, ou então que ele vai fazer os exames de rotina, mas é bem diferente. Sim, a mulher se Bem trata. diferente, sim. Tá, o que despertou em você o desejo de seguir essa residência, essa Sim. especialização? O maior despertar para mim da medicina de família foi que, enquanto aluna e antes de formar, eu sempre fui uma usuária do SUS. Então, eu nunca tive plano e muitas vezes, quando eu ou os meus familiares precisaram de usar o sistema do SUS, nós fomos muito mal atendidos. E isso me deixava muito triste, porque nós estamos, enquanto profissionais, para contribuir, né, com a população. E, infelizmente, a gente tem profissionais e profissionais, e aquilo me incomodava muito, porque a população carente sempre foi uma população que eu quis ajudar, contribuir e fazer o melhor dentro do que eu achava que eles mereciam. Então, o primeiro ponto foi a minha experiência pessoal. Eu não tive boas experiências no SUS, então eu queria ser diferente daquilo que Você tinha passado. das minhas experiências. E somado a isso, eu tive oportunidades também de, dentro dessa especialização, estar dentro da faculdade, ensinar alunos. Então, isso foi uma das coisas que me chamaram muito, né? A medicina de família, a família em si também é um valor para mim muito forte. Então, eu quis estudar sobre a especialidade, também incluindo não só um desejo de ajudar, mas também algo que vem de um valor, que é cuidar da família, no seu âmbito total. Sim, bacana. Bom, você falou que trabalha em Colatina. Hoje você trabalha aqui, pode falar onde você trabalha? Sim, eu atendo na Unimed. Em Colatina eu atuei durante 4 anos, que é a minha cidade natal. Eu formei com residência lá. E depois eu vim para cá e entrei na Unimed, que tem esse sistema de medicina de família, né? Eu atendo hoje o plano empresarial, que é o funcionário que tem o plano da empresa, então eu atendo essas pessoas. Funciona um pouquinho diferente do SUS, porque é o sistema particular, mas a essência ela é a mesma: promover saúde, prevenir doenças dessas pessoas que têm um plano pela empresa. Especificamente esse plano que eu atendo hoje. Entendi. E você, tipo assim, quem estiver nos assistindo, fala, poxa, eu gostei desse projeto, mas eu não tenho Unimed, ela não atende no SUS, eu também não gostaria de ir no SUS, eu quero ir de outra forma, ir direto até ela. Tem como? Tem. Eu faço atendimentos também particulares. O meu canal de comunicação é o Instagram, DRA Leonardo Milanese. Então, hoje lá, inclusive, eu falo mais de saúde da mulher, mas atendo as pessoas que chegam para fazer esses atendimentos. Homem, mulher, criança. E através dessa rede específica do Instagram, que é onde as pessoas me encontram para outros tipos de atendimento. Entendi. O que mais vem para você de demanda nessa questão da família? O problema maior é para as crianças, jovens, adolescentes, as mulheres? Hoje, como eu atendo na saúde suplementar, eu não atendo as crianças, por ser um programa da Unimed deixar para os pediatras atenderem as crianças, mas a demanda em voga é saúde mental, disparado, né? Tem as doenças crônicas, que diabetes, que é uma doença de muito difícil controle. A gente tem bastante dificuldade de adesão dos pacientes. A obesidade, que hoje é uma doença também que está muito, né, cada vez maior, devido a várias coisas, inclusive por causa da falta de saúde mental. Mas quase todas as doenças têm um ganchinho ali no fundo da saúde mental. Então, são as principais demandas que eu atendo hoje: ansiedade, insônia, transtorno de humor, depressão. Que ótimo, então vamos entrar nessa área. Vamos entrar aqui um pouco nessa área. Você então pegaria a partir de qual idade? Ali a gente a partir de 16 anos. 16 anos, tá. Uma idade de... Desafiador. Dos conflitos, né? Hoje, assim, nós estamos vendo assim, muitos transtornos, né? Eu não sei se realmente tudo gera o transtorno, ou se muitas pessoas, assim, qualquer coisa, vai falar que tem um transtorno, vai acabar também tendo um álibi por aquilo que está fazendo, né? Felizmente. Mas nós sabemos que a questão
das redes sociais tem atrapalhado muito, né? Eu vejo bebês já viciados no celular. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você teve alguma experiência assim de atender alguém que já tivesse viciado ou que o problema do celular, até porque eu sei de algo que está rolando aí, não sei se você já ouviu, mas eu não vi a fundo, eu não cheguei a assistir. Mas ontem eu vi um comentário mudando de canal que parece que um influenciador estava usando das redes sociais para poder aliciar crianças. Primeiro eu vi algo assim, até porque os comentários estavam sendo, né, como é culpa desse pai, dessa mãe. E aí uma apresentadora falou assim, gente, vocês têm que entender que quem não tem o que comer, quando vem alguém falando que está ajudando, né, essa pessoa, que seja colocar um prato de comida na mesa, ela agradece muito, ela não está vendo com uma malícia. E que muitos também acabam não vendo, muitos pais não veem as redes sociais, não tem nem esse acesso. E depois eu vi uma foto no Google de 3 crianças do Paraná fugindo para encontrar o influenciador digital, né? Então nós vemos o quanto isso está na vida das pessoas. O que você falaria para mim em questão assim, essa faixa etária, e o que você vê desse mal, como tem atrapalhado a vida desse jovem que às vezes não quer ter um amigo assim, presencial, prefere virtual, ele não pratica um esporte, ele não sai de casa, porque ou ele está no jogo, ou ele está conversando com alguém, ou ele está na rede social. Você já teve que intervir num caso assim? Esse tipo de situação é uma situação bem delicada, porque o adolescente em si, ele não é uma pessoa que chega aberta a falar o que acontece com ele. Ele chega porque a mãe levou. Mas muitas vezes, sim, tem essa relação, né, não só da rede social, da internet, mas da própria ausência mesmo dos pais, da terceirização da criação do filho. Então, quando ele já chega na adolescência, ele não chega só com a rede social, ele chega já com uso de drogas, ele chega com notas, reprovações escolares, ele chega com quadro de ansiedade, de transtornos, assim, o que eu acho que eu vejo mais comum dessa idade são jovens que não se adaptam ao trabalho, porque acham que é difícil, não sabem lidar com as frustrações, e jovens que estão num quadro de ansiedade, quadro depressivos. Mas nesse formato, acaba que, como é uma coisa que são pacientes que eles não querem estar ali, que são as mães que querem, eu uso muito da terapia. Uhum. Então, eu sempre caminho todos esses pacientes para abordagem terapêutica, e quando é necessário e o terapeuta acha essencial, eu pego e chamo de volta para entrar com algum medicamento. Mas a gente sabe que é uma faixa etária que tem que ter o ajuste ali de personalidade, de esclarecimento sobre comportamento. Então, eu venho mais da parte terapêutica. Entendi. O que eu vejo, não sei se eu estou certo, se eu estou errada, mas assim, antigamente as famílias tinham vários filhos, né? No mínimo 5. A maioria era assim, 5, 6, 8. E é como eu falava para minha mãe, eu tenho um filho só. E ele foi criado já mais recluso. E ela falava assim para mim, mas vocês foram criados sozinhos. Eu falei, não, nós somos casos numa creche. 5 crianças já é uma creche. O meu filho foi criado sozinho. E nós chegamos a essa geração de filho único, né? No máximo estourando 2, 3 filhos. E os pais começaram a querer, às vezes, compensar essa criança sozinha com o celular, com a televisão, uma boa televisão, com um videogame, né? E eu acho que hoje nós estamos colhendo esses frutos, porque eles não querem muito estar interagindo, né?
E nós temos também a questão do medo, da influência. Olha que interessante. O medo da influência do coleguinha que pode trazer para o meu filho uma má conduta. Ele tem uns hábitos que eu não gosto, mas o celular, ele traz um mundo com coisas muito piores. Que uma coisa é alguém que você vê e fala, não, eu não quero você com aquele coleguinha, porque ele mexe com coisa errada, ele faz isso, aquilo errado. Mas hoje, as nossas gerações, elas se isolaram tanto que os pais não sabem o que eles estão fazendo. Exatamente. Código de controle. E aí entra justamente numa depressão, numa ansiedade, na hora que os pais veem, já é um caminho que já está muito, né, caminhando com o caminho muito errado, né? E então assim, você pega também essa área, então, né, de passar isso aí. Tá. Vamos falar sobre a saúde do adulto, né? Falamos aí da saúde mais mental do jovem e falar do adulto. Hoje, qual, assim, a enfermidade que você vê que é mais constante? Seria o câncer? De doença física, o câncer ele tem aumentado bastante, mas antes dele, o que chega mais são essas doenças, diabetes, hipertensão e obesidade. Para mim, são os cargos assim, de todos os pelo menos uma ou duas, a maioria dos pacientes jovens, 30 e poucos anos já com hipertensão, diabetes 40 e poucos anos, obesidade quase todos, pelo menos do grau 1 para cima tem, e o câncer ele tem sim aumentado muito em mulheres jovens e pacientes também jovens, em especial por causa do nosso erro alimentar. É algo que muitas vezes tem a nossa competência das escolhas, mas que de certa forma, se a gente for parar para pensar, tudo hoje é modificado. Sim. Até o que você escolhe comer com um pouco mais de consciência, tem enlatados, tem conservantes, tem agrotóxicos, o frango tem hormônio. Então, os cânceres de intestino, de estômago têm aumentado bastante o número em pacientes jovens que eu considero 50 anos, né, que eram que aconteciam em pacientes acima de 70, e mulheres também com câncer de mama mais jovem, 30 e poucos anos, tem aumentado sim. Mas as doenças de mais prevalência é diabetes, hipertensão e obesidade, fora a saúde mental, porque a saúde mental é resto. Com certeza. Agora vamos lá. O que gera uma diabetes? Bom, o diabetes ele tem seu fator genético, que pode ser, né, relacionado a alguém da família que já vem carregando, e também a questão do sedentarismo, hábito de vida e alimentação ruim, em especial o excesso de açúcar e de carboidrato, que hoje também, com as nossas emoções descompensadas, a gente acaba compensando o prazer na comida, e o que tem na comida de mais prazeroso geralmente é o doce. Sim. Né? O carboidrato. Sim. Então, o foco ali das principais causas do diabetes vem desse lugar aí. E é uma doença que é de difícil controle, porque é uma doença extremamente silenciosa, que quando a gente tem a consequência, que geralmente é depois de uns 10 anos já de instalada, é onde a gente já tem uma insuficiência renal, uma ferida que não cicatriza com chance de amputação. Então, são pacientes que têm muito difícil o controle, porque é tudo na alimentação e eles não fazem. É difícil, a gente não pode comer quase nada. Quem é diabético tem uma restrição muito grande. É isso que eu ia comentar. Aconteceu, né, com um menino lá da minha igreja, não sei se ele estava com 10 ou 11 anos na época. E assim, ninguém sabia, ninguém imaginava, porque ninguém na casa tem. E aí ele teve uma crise, baixou no hospital, e aí viram, né, descobriu lá que ele estava com diabetes, coisa altíssima, ficou internado muito tempo. E aí vem aquela questão, o que pode comer, o que não pode, porque como você falou, é muito difícil, porque é muita restrição, e principalmente para uma criança, né? Então, assim, são situações, assim, muito difíceis. O tratamento da diabetes, ele tem algo, assim, que é bem eficaz, ou é a questão da dieta mesmo? A dieta é exclusiva, ela precisa acontecer, porque mesmo você tomando o medicamento certinho, se você não faz a alimentação certa, não tem como compensar, porque o seu corpo, durante um período, ele vai conseguir
estacionar ou enfim segurar, mas você imagina, você está tomando algo para parar e você está colocando algo para dentro, que é a alimentação durante o dia inteiro, todos os dias, para prejudicar. Então a gente não tem como. A gente aumenta a dose, troca o medicamento, mas a gente não tem como controlar sem a dieta. A dieta ela é totalmente restrita de açúcar de forma geral. E lembrando que o açúcar não é só o doce, né? Todos os tubérculos, carboidratos, eles transformam em açúcar no nosso organismo. Arroz, macarrão, batata, mandioca. É uma restrição muito grande. Então precisa sim de ter um nutricionista. Muitas vezes a equipe do psicólogo para ajudar ele a entender sobre a doença, sobre ele e criar outras formas de sentir prazer. E tem cura? Tem controle. Tem controle. Cura não é. Então nunca mais vai poder fazer aquela alimentação desregrada. Nem deveria se não tivesse a doença Ninguém, também, né? Oh, meu Mas Deus. não, ela tem controle. Se ele sai um pouco, vai descompensar e pode dar essas complicações, ir pro hospital, né? Ter essas internações. Não tem cura, tem controle. Mas tem um controle que dá pra gente viver muito bem com a doença. Entendi. Certo. Então tá, gente, olha, essa semana toda nós estaremos com ela. Então aqui agora eu vou encerrar o programa de hoje e nós vamos falar sobre outro assunto já no nosso próximo programa. E aqui eu quero agradecer a vocês que mais uma vez estão conosco no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. Não deixem de assistir na quarta-feira a continuidade dessa entrevista. Fiquem com Deus, beijo no coração.